Nós vamos falar agora sobre a mortandade de peixes na região sul do Piauí, na região de Curimatá. Você vai ver aí as imagens que foram enviadas por internautas do portal cidadeverde.com e nós estamos reproduzindo aqui na TV Cidade Verde, que mostram milhares de peixes que morreram na região de Curimatá e também de São Julião. Segundo os moradores, não é raro nessa época do ano essa cena de milhares de peixes mortos em pleno período da piracema, mas que dá uma dó de ver essa mortandade de peixes, dá sim. A gente deixa as imagens para você enquanto eu chamo ao vivo a repórter Gorete Santos, que tem informações da Secretaria do Meio Ambiente, entender esse fenômeno da mortandade de milhares de peixes na região extremo sul do Piauí. Gorete, bom dia para você. Bom dia, Nádia, a você e a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Pois é, a gente viu no início do programa aí essas imagens, né, tão tristes, milhares de peixes mortos lá na região de Júlio Borges, mas precisamente no afluente lá de Algodões 2, que é o Riacho Curimatá, né? Repetindo aí, portanto, essas imagens. A gente vai conversar a partir de agora com o superintendente aqui da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o Carlos Morofé, para tentar entender, de fato, o que acontece muitas vezes neste período da piracema. É um impacto ambiental muito grande, né? O que acaba provocando toda essa mortalidade? Bom dia. Bom dia. Geralmente nessa época em que ainda as lagoas e rios ainda estão com os níveis muito baixos de água, e quando ocorrem as chuvas, né, torrenciais que transformam em enxurradas, essa enxurrada termina carreando muita matéria orgânica, muito material em suspensão, que vai para esses rios, esses riachos e essas lagoas e termina elevando a demanda de oxigênio dessas coleções d'água. E esse aumento da demanda de oxigênio termina eliminando aquele oxigênio que faz com que os peixes respirem e termina havendo essa mortandade. Isso é muito comum nessa época das primeiras chuvas, quando ocorrem as enxurradas. Ocorreu o ano passado, inclusive, no Lago de Bocaina, quando existe lá uma grande quantidade de criação de peixes e houve morte de peixes criados em tanque-rede. Qual o impacto, principalmente em afluentes naturais? A gente sabe que esse é o período da piracema, justamente o período de reprodução dos peixes. O impacto é exatamente esse. Morre uma quantidade muito grande de peixes, esses peixes que estariam normalmente fazendo o fenômeno da piracema, eles morrendo, eles não vão reproduzir e isso diminui o estoque dessas espécies que ocorrem nesses cursos d'água. Então, realmente é um fenômeno estranho, mas que ocorre, não é difícil de ocorrer exatamente por conta que esse fenômeno climático é muito comum no Piauí, ou seja, aquelas primeiras chuvas torrenciais, elas se transformam em enxurradas e terminam favorecendo esse problema. Não há nenhuma medida que possa ser evitada, superintendente? Olha, geralmente se houvesse uma limpeza das áreas, dos cursos d'água, não houvesse uma quantidade grande de matéria orgânica nessas áreas, poderia diminuir esse problema. Mas, infelizmente, isso ocorre de forma natural. Há um acúmulo natural ao longo do tempo, especialmente quando há grandes estiagens, né? Nós passamos por um período muito grande desde 2011, 2012, que não vem tendo chuvas normais. Então, isso vai provocando o acúmulo de matéria orgânica no leito desses rios e isso, quando você tem um período chuvoso mais normal ou até com chuvas acima da média, se transformando em enxurradas, isso geralmente ocorre. Essa limpeza poderia se dar de que forma? Poderia ser feita de forma manual pelas pessoas ao longo do tempo, quando eles vão observar que os leitos do rio estão com muito material, entulho, entulhado ou acumulado, essa limpeza pode ser feita. Mas isso teria que ser feito por uma quantidade de gente muito grande. Infelizmente, isso é uma forma mais difícil de fazer. Então, eu acredito que é difícil você evitar esse tipo de situação. Muito obrigada, então, superintendente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Carlos Morofé, trazendo as informações aqui para o Notícia da Manhã. Nádia. Muito obrigada, Gorete, ao vivo para o Notícia da Manhã.